Vamos lá. Se isso for consciente, você consegue trabalhar. O ruim é quando ele é inconsciente. Porque, exemplo, ao longo da vida, você vai construindo o seu comportamento. É como se fosse esse prédio aqui. Esse prédio ele tem esses pilares e eu não consigo mudar esses pilares de lugar. Ninguém consegue. A não ser que eu derrubo o prédio. Ele é a base do prédio. Porém, essas paredes aqui, essa parede aqui que é de gesso, eu consigo mexer nesse teto, mexer nessa parede, pintar, eu consigo movimentar. Então, a gente como ser humano, a ciência tem a chamada neuroplasticidade, que é a capacidade da gente como ser humano tem de se moldar de acordo com o ambiente. Então, exemplo, não existe comportamento ruim. O ruim do comportamento é ele no exagero, que é o quê? Quando ele está muito alto isoladamente. Porque ele geralmente muito alto no isolado, ele olha mais o lado negativo. É como se você fosse transformar o comportamento em temperos. Tem uma amiga minha lá de Recife, Maurício, você conhece ela também, ela estuda sobre isso há 45 anos. E ela fala o seguinte, Evandra conheceu ela também, que ela fala o seguinte, que o tubarão é como se fosse uma pimenta, tempero da pimenta. Se você coloca muita pimenta, a comida fica muito apimentada. A águia, ela é o sal. Se você bota o sal na comida, um sal a gosto, a comida vai ficar um tempero do sal ali gostoso. Se você coloca muito sal, vai ficar muito salgado. Ninguém vai aguentar comer. Se você pega, aí ela fala que o golfinho é o açúcar. O golfinho é o açúcar. O açúcar dentro da sua quantidade, ok, fica adoçado, fica gostoso, beleza. Mas se você coloca muito açúcar, ele fica o quê? Muito meloso. Então tem aquelas pessoas que é meloso ao extremo, que meu filho, largue do meu pé que eu não aguento mais você aqui na minha cola. Não... Tem pessoas que é muito melosa no que elas fazem. Já tem também, ela fala que o lobo, ele é o limão. Então se você pega o limão, coloca na quantidade, vou botar um pouquinho de limãozinho na minha salada. Se eu coloco muito limão, fica muito azedo. Então imagina um lobo azedo. Aquela pessoa muito criteriosa, muito metódica, muito perfeccionista. Tem esse tipo de pessoas que tem esse comportamento. Então todo comportamento no excesso, ele é prejudicial. E se for inconsciente, pior ainda. Entendeu? É pior ainda. Então dentro das organizações, eu preciso entender qual é a medida certa para cada cargo. Por exemplo, cada um aqui de vocês tem um perfil dentro da empresa. Só que tem o seu perfil e tem um perfil que a empresa necessita, que é o seu cargo. Qual é a sua descrição do seu cargo? E eu consigo transformar essa descrição em um perfil. E eu vou verificar o seu perfil com o seu cargo. Quanto mais alinhado estiver, mais fácil você consegue se adaptar àquela função. Quanto mais distante estiver, mais dificuldade você vai ter. Só que muitas vezes eu vou para a empresa pensando o quê? Na minha necessidade. Eu preciso trabalhar naquela empresa. Eu preciso fazer aquela função. Eu preciso sustentar minha família. Eu preciso sustentar meus filhos. Eu preciso, sei lá, comprar meu carro, comprar minha casa. Então, às vezes, eu não estou preocupado se eu tenho a habilidade necessária para aquela função. É onde vem um perigo. Hoje, no Brasil, 70% das pessoas no mercado de trabalho, elas estão insatisfeitas com o que elas fazem. Porque fazem pela necessidade e não pela oportunidade. Estão lá porque precisam realmente. Mas se pudessem, faria outra coisa. E na primeira oportunidade que elas tiverem, elas vão embora. Isso é fato.